Está no ar a 46ª edição. Meu Deus, 46 semanas que vocês nos escutam aqui numa média interessante de visualizações. Muita gente nos Duas. acompanhando, muita gente que vê até o final, acho que são 7, mas a gente tem um bastante número, bastante, juntando Spotify ali e YouTube, dá em torno de 300 visualizações por episódio. Então, acho que estamos crescendo de audiência, estamos mantendo uma audiência fidelizada ao nosso podcast. E por isso dou um bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Kurtz, para o 46º episódio dessa trajetória, dessa novelinha que fazemos aqui. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Mais uma semana por aqui e vamos lá, né? Falar sobre o que será? Atletismo. Atletismo, isso aí, vamos falar sobre atletismo. Boa, mais uma semana. Mais uma semana falando sobre isso. Até começar com o tema, antes da gente falar das competições e das coisas que aconteceram na semana passada. Ah, Ontem eu fui chamado de blogueiro no Threads e eu fiquei um pouco chateado com isso, porque eu não me considero um blogueiro. Tu te considera um blogueiro, Guilherme Kurtz? Tu tá blogueiro, né, cara? Indo em corridinha lá e fotinha e tarará, blogueiro, cara. Pronto. Não, eu não sou blogueiro, eu sou professor de educação física, treinador de atletas e corredores e eu acho que tudo é dentro do contexto no qual eu me insiro, as pessoas me seguem por uma razão, mas essa nunca foi a minha motivação, nunca foi que ser blogueiro, minha motivação sempre foi fazer umas bobagens na rede social. Talvez isso seja o que blogueiros fazem, mas nunca foi com esse intuito, tanto que eu não ganho absolutamente nenhum centavo diretamente com a minha blogueiragem. Quer dizer, ganho sim algumas coisas, tá? Eu sou blogueiro, talvez. Meu Deus, agora eu tô me sentindo na terapia. Eu comecei a falar em voz alta as coisas e eu comecei a ter noção de que daqui a pouco eu esteja me confundindo. Acho melhor tu falar da tua, já que tu também é blogueiro, então. Se eu sou blogueiro, tu é blogueiro também, porque estamos aqui juntos Mas nesse que podcast. jeito. Eu tô longe de ser blogueiro, né? O Paulinho está aí, ele faz umas blogueiragens com as maratonas e tal, que é o trabalho dele também, né? É isso, cada um. Eu não vejo como um. Cara, é que quando a gente começa a fazer algum conteúdo diferente, as pessoas têm essa, né? De blogueirinho. Tá tudo bem. E blogueirinho é ainda no diminutivo, né? Ei, blogueirinho. Aquele quando chama, né? O cara é bonitinho. É aquele cara feio, meio ajeitado. Eu nunca ouvi isso, Então, nunca. Nunca me chamaram de então é o bonitinho. blogueirinho, aquele que não é blogueiro, mas tá tentando. Mas tá tudo certo, faz parte, Ai, tem que ai, ai. hoje se enquadrar aí na nova realidade. Bom, começando aí pelo domingo, né, o que está na boca do povo, tivemos a maratona de Curitiba, né, com um recorde no masculino que durava muito tempo, acho que 21 anos, se eu não estou enganado. E o nosso querido, cara, gente finíssima, a minha primeira seleção brasileira, eu tive a honra de dividir o quarto com ele. Eu que era um fã, continuo sendo, né, fã dele. E em 2019, quando eu fui para Lima, nos primeiros sul-americanos que eu, né, minha primeira convocação, eu dividi o quarto com o Ederson Vilela. E ele que foi o grande campeão, tricampeão consecutivo da maratona de Curitiba, fazendo uma baita marca, 2:15:13, quebrando um recorde, chegando inteiraço, né, comemorando muito, e mostra que ele se preparou e, além disso, que ele é um corredor de percursos difíceis, né? Porque Curitiba, sendo um percurso duro, ele vem mostrando que está muito preparado. Correu contra, né? A maioria dos melhores do Brasil estavam lá, maratonistas hoje. O Wendel venceu a maratona de Porto Alegre. O Jonatas, né? Que sempre está em grande fase, tem uma grande marca. Justino, né? Já ganhou a maratona do Rio. Um cara que corre muito também. E alguns africanos. Então o Ederson mostrando aí que está em grande fase. Tricampeão da prova. E creio que pode. Ele deu uma entrevista, né, que ele quer correr uma maratona rápida ano que vem, uma maratona plana, provavelmente fora do Brasil. Acho que ele tem condições aí de correr próximo a 2:10, principalmente pelas marcas dele nas provas mais curtas. O Ederson que é um exemplo, né, de
de planejamento, um cara que explorou ao máximo do máximo as provas de pista, né, chegou a correr desde 1.500, aí tem um ótimo 3.000 abaixo de 8 minutos, tem um ótimo 5.000, 13:21 ou 23, um ótimo 5.000, né, muito rápido, um ótimo 10.000, campeão dos Jogos Pan-Americanos em Lima 2019, com 28:27. Então, assim, ele tem marcas muito expressivas nas distâncias mais curtas. E aí, né, obviamente o credencia a correr uma maratona muito rápido, que ele já tem, né, 2:12, mas acho que ele pode realmente correr melhor. É um cara que eu conversei com ele no Troféu Brasil e ele tinha recém corrido antes do Troféu Brasil. O Troféu Brasil foi começo de agosto. Ele tinha corrido, acho que uma maratona em Santa Catarina, talvez, ali. E ele falou pra mim, cara, eu não tenho essa aí de correr 2 por ano. Eu me sinto bem, eu corro. eh, Minha carreira é isso, tô correndo. Quando eu me sentir bem, eu vou entrar numa outra. E ele correu 6 esse ano, pelo que ele falou, mostrando, né, um lado um pouco diferente, que ele estando bem, ele entra numa maratona e provavelmente a recuperação dele deve ser rápida, né? E parabéns pro Ederson, um cara que eu torço muito e acredito que ele tem uma carreira vitoriosa, né? Ele venceu, acho que muita coisa na pista, né? Cara, campeão dos Jogos Pan-Americanos é um título muito expressivo. E agora vem correndo aí e sendo vencedor nas maratonas nacionais, o que mostra que é uma carreira de sucesso, a carreira do Ederson Vilela. Ele que lá no começo venceu o Marilson no Troféu Brasil e credenciou ele, olha, é um cara para ser olhado, né, visto, e realmente ele confirmou desde jovem ali que ele era um talento e hoje bem mais veterano, mas correndo muito. 2:15 aí e novo recordista da maratona de Curitiba. Eu acredito que o Ederson, né, o Curtis já falou mais do que, né, conhece o Ederson, conhece todo o histórico do Ederson, amigo do Ederson, então assim, eu acho que é um cara que a gente tem que sempre agradecer, né, por ser um dos expoentes do esporte brasileiro, expoentes da maratona brasileira, teve agora como presente, vamos dizer assim, pela grande consistência na carreira dele, né? Foi convocado para o último Mundial, esteve lá presente no último Mundial, correu a prova, correu a maratona mundial e correu. Eu vou te dizer aqui, até a gente trocou uma mensagem no final de semana e foi uma coisa que me surpreendeu, assim, realmente. Eu vou te dizer que eu não acompanhei muito a maratona de Curitiba, eu tava. Eu corri a prova sábado de noite, daí o cara demora para dormir, acabei acordando muito tarde no domingo e não vi nada, assim, nem a transmissão, não vi nada ali. Entrei na transmissão rapidinho, daí eu vi quando o Ederson chegou, acho que nem mostrou o Ederson chegando, não consegui achar ali o frame certinho. Mas depois já vi a primeira mulher e já não assisti mais muita coisa, assim, já não estava mais ao vivo quando eu fui buscar as informações. Mas o Ederson é um cara, pô, um cara incrível. Eu discordo um pouco dessa forma, mas cada um sabe a maneira de gerir a sua carreira, né? Eu discordo um pouco na questão de correr tantas maratonas assim no mesmo ano, mas para ele tá dando certo, então é a maneira correta, né, para ele. Mas eu me impressionei bastante assim com as marcas, assim, sabe, que a galera correu em Curitiba. Eu acho que ali talvez até o 10º colocado da maratona em anos anteriores ali poderia ter entrado ali no pódio, sabe? Poderiam estar brigando por boas colocações na prova. Então, realmente, a gente teve marcas bem expressivas assim para aquele percurso que é difícil, né? O Ederson com 2:15, o Justino com 2:17:34, aí o Wendel Jerônimo, né, com 2:18:01, o Vestus Cheboi, que é bicampeão, se não me falha a memória aqui da Maratona de Porto Alegre, correu 2:20:19. O Wendel é campeão da Maratona de Porto Alegre, né, nesse último ano. O William Kibor fez 2:21:12 e o Melk também, né, o Melquisedeque Messias Ribeiro, correu ali 2:21:58 na sexta colocação. Então, assim, acho que, né, o 10º colocado fez 2:27:14. Para uma maratona no Brasil, realmente é difícil a gente ver tanta marca boa assim e ainda mais numa maratona pesada, numa maratona difícil como foi a maratona de Curitiba. Então, realmente, os resultados me chamaram bastante atenção, assim, pelo desempenho do masculino, principalmente, né? No feminino foi dominado aí
Naum Shepard-Schircher, que correu 2:39:14. A Emily Chebet correu 2:39:22. E a primeira brasileira, a Franciane dos Santos Moura, correu 2:40:04. A Mirella Saturnino correu 2:41:05. E a Vivian Jefnui Kiplagat, que também é bicampeã aqui da Maratona de Porto Alegre, correu 2:42:40. Então, né, as marcas não foram tão expressivas assim, mas foram muitas mulheres ali. Acho que deixa eu ver aqui, ó, as 14 primeiras mulheres correram abaixo das 3 horas, né? Que é a gente comentou um pouco no último episódio sobre essa questão de poucas mulheres correndo abaixo das 3 horas. Então, acho que é bem importante tanta gente assim ter corrido abaixo das 3 horas. Ainda Porto Alegre, acho que continua sendo a maratona com mais brasileiras, né? Correndo, porque a gente tirar ali todas as africanas desse bolo aí. Sobra acho que umas 8 ou 9 brasileiros ali que correram abaixo das 3 horas, mas é bem expressivo, é bem bom, principalmente numa maratona pesada, numa maratona difícil como é a maratona de Curitiba. Eu não sei se tu acompanhou a transmissão inteira, se tu viu alguma coisa durante a prova, algum comentário que chamou a atenção, mas a questão, sei lá, de percurso, tava um clima muito bom, tava um dia muito bom para correr, mas eu acho que no geral assim foram boas as marcas na maratona de Curitiba. Dentre os 10 masculinos, só ressaltar, pelos números de peito aqui, tanto o sétimo colocado, Iago Silva, quanto o 10º, Thiago dos Santos, eles não eram da elite. Então fica aí uma menção, né, que pelo número de peito, a elite ela tinha um número, né, menor, o Ederson 47, o Justino 42, o Endo 44. O Iago tinha o número 2447, então ele, acredito que não largou junto com a elite, e nem o 10º, que era o Thiago dos Santos, que o número era 1210 também, e mesmo assim chegaram entre os 10 primeiros, então mostra aí que eles correram muito bem, né? O Iago, que foi sétimo, correu 2:22:40, e o Thiago dos Santos, o sétimo, correu 2:27:14, chegando numa boa colocação, ambos. E acompanhei a transmissão, né? Até ontem o Sérgio Rocha fez um desabafo no programa, falando que a, a internet era muito ruim e por isso a transmissão não foi muito bacana, né? A gente, cara, perdeu a chegada do Vilela, né? Quando ele tava chegando, travou o sinal, a gente não conseguiu ver a chegada dele. Assim como durante a transmissão, eu não vi tudo, tá? Eu vi do quilômetro 35 para frente, e nesse período aí, realmente tinha algumas quedas de sinal, não conseguia ver bem certinho ali como tava todo o desenrolar ali dos primeiros, e o Sérgio, então, que era o responsável, né, que estava narrando, ele falou que o sinal estava ruim e acabou prejudicando a transmissão, né? Mas como um todo, eu acredito sim, né, que o clima estava muito bom para correr. Foi um ritmo bacana também, o que fez com que os atletas corressem bem, no masculino, né? Correram grandes marcas e mostra aí que mesmo no percurso difícil, foi uma maratona muito rápida, o que tende esses atletas a correrem marcas legais, né? Se tiverem uma sequência aí e correrem maratonas planas. Né, o Justino, que já é um veterano, né? Conseguiu ser segundo colocado, também correu abaixo do recorde. Então mostra aí que os dois primeiros correram muito bem. E isso é bacana, né? Principalmente os brasileiros vencerem os africanos. É uma emoção assim muito legal. Igual ver a chegada do Vilela, a galera torcendo, a galera vibrando. Muita gente na chegada acompanhando. Isso, né, torna ainda mais grande a conquista do Vilela e também dos três primeiros ali, né, os brasileiros que chegaram na frente dos outros dois africanos. Mas de modo geral, bem bacana aí, né, a maratona. Deixou um pouquinho, né, a desejar na transmissão, mas são coisas a se melhorar. Eu acho que as transmissões ainda das maratonas no geral no Brasil tem que melhorar muito, né, deve ser muito difícil, né, o Paulo sabe, mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né, e eu destaco aqui, por exemplo, tá, é uma coisa que eu fico um pouco, um pouco, não sei a palavra, mas não gosto, né, quando não mostram os primeiros o pódio, porque, cara, aquela ali é a oportunidade do atleta,
ser visto, ser visualizado. E aí a maratona de Curitiba chegava primeiro, a câmera fechava no primeiro e não pegava a chegada dos demais. E isso, se tu for ver uma transmissão da World Athletics, que eu acho que é uma transmissão exemplo, sabe, para todo mundo. Cara, chega o primeiro, eles deixam chegar até o último, eles mostram todo mundo chegando. O cara pode chegar 3 minutos depois, vai mostrar a chegada do cara passando a linha de chegada, sabe? Eles podem fechar a câmera ali no primeiro, quando não tem ninguém cruzando a linha, dá um zoom no primeiro, mas se tá chegando alguém, eles filmam aquela pessoa, eles filmam todos chegando, e isso deixou a desejar a maratona, porque a gente não viu alguns dos primeiros atletas chegando, então a gente nem tinha noção da classificação. Ah, quem que foi o segundo? Quem que foi o terceiro? Não, e os próprios narradores ali também não tinham essa bem certinho essa informação dos resultados. Acho que é importante sempre entrevista, não tem problema, entrevista, mas dá para entrevistar 2, 3 minutinhos depois, ali deixa os 5 primeiros chegar, depois entrevista, não tem essa pressa de chegar e já entrevistar o cara, sabe? A gente tem um pouco isso. Eu também, algumas horas que eu já corri, às vezes as pessoas. Tu cruza a linha, já quer te entrevistar, tu nem consegue falar, tá exausto totalmente. Claro que o Ederson chegou super bem, né? E aí o Ederson deu uma entrevista super longa também. E aí a câmera ficou só nele, não dividiu a tela. Acabou que os primeiros ali foram um pouco prejudicados, eu acho, que é o momento, né, da visibilidade, até do atleta, usar aquilo ali com patrocinador, ou alguém tá vendo, né, que tem interesse, às vezes, em patrocinar. Pô, o atleta é do Rio Grande do Sul, né, teve o caso do Nidier, aí às vezes não mostra aquela chegada, é importante. Acho que tem que ter um cuidado bastante nisso, de a chegada, né, mostrar os atletas primeiros, bem certinho, primeiro brasileiro. No feminino também, né, eles se confundiram, que a Franciane foi a primeira brasileira, e eles entrevistaram a Mirella como se fosse a primeira brasileira. Ah, parabéns, você foi a primeira brasileira. E não, ela não foi. Foi a Franciane. E aí, eu acho que tira um pouco do brilho da própria Franciane, né? De ser reconhecida no momento como a primeira brasileira, entrevistar ela como a primeira brasileira, a terceira colocada. Acho que existem alguns errinhos aí que não dá. Tem que ter muito cuidado, assim, a organização tem que ter uma qualidade boa, porque esses momentos que o atleta pode brilhar e às vezes por algum erro tira esse reconhecimento. Mas é só aí um parênteses, né, para que as próximas sejam melhores, porque o público que assiste muitas vezes não entende, não conhece os atletas. A gente conhece, tipo, eu vi ali que a Franciane foi a terceira na hora, mas às vezes o público amador, mais leigo, às vezes acha que a Franciane que passou nem era da maratona, sei lá, era outra, era da meia, outra distância. Então é importante essas informações bem claras para que quem assista, né, que não entende tanto, fique bem ciente do que está acontecendo. Né, eu acho que essas questões são bem importantes, né, na Maratona de Curitiba, na transmissão. A gente sempre fala que as maratonas do Japão, né, têm uma transmissão absurda, assim, são muito boas, com informações, com tudo dentro né, em tempo real ali, muita informação. Eu realmente, como eu disse, acabei acordando tarde, não via transmissão, mas eu sei que realmente essas coisas acontecem em transmissões de prova. Acho que o Brasil ainda não sabe fazer a transmissão da maneira, ou não tem estrutura daqui a pouco de sinal, qualidade de internet para fazer uma transmissão a nível internacional. E daqui a pouco, quer dizer, daqui a pouco tem as condições técnicas, mas não tem o poder de investimento também, né, para fazer a organização do evento não tem o poder de investimento de fazer botar esse dinheiro aí para fazer uma transmissão mais qualificada também. Mas então, se tiver alguns probleminhas técnicos, até o Sérgio fez o desabafo, eu não vi ainda o Corrido no Ar essa semana, não assisti nenhum ainda. Tava numa correria louca, que a gente tem um evento no final de semana, 2 eventos, na verdade, no final de semana, então tava uma correria bem grande porque eu não assisti nada essa semana ainda. Mas, em paralelo à maratona de Curitiba, né, também aconteceu nesse final de semana a Maratona Monumental de Brasília, né, que é uma maratona já tradicional no cenário brasileiro aí. Ela faz parte até de um circuito de maratonas, que agora não vou me lembrar o nome do circuito, mas ela faz das maratonas que são nas capitais, uma em Assunção, uma em Montevidéu, uma de Brasília, tem algumas maratonas aí que fazem parte desse circuito de maratonas. A premiação da Maratona Monumental de Brasília, se a gente for comparar com a de Curitiba, né, acredito que os melhores atletas realmente optaram, né, pela Maratona de Curitiba. Se não me engano, o Ederson ganhou R$ 110 mil, né, como primeiro colocado.
E Mais o bônus, né? mais o bônus pelo recorde, né? Não sei quanto é que era o bônus do recorde, mas. O bônus de brasileiro, né? O melhor brasileiro ganhava um bônus ali. E aí o Sim. É que ele recorde tava já não segurando. sei se. Ele tava segurando um cheque de 110, eu acho, né? No pódio. Pelo que eu vi nas É, fotos. mas aí tinha mais a premiação do melhor Sim, brasileiro e do recorde já não sei se pagava, mas acho que sim, sim, né? Pagava ainda. sim. Então o Ederson aí tá E, bem. e a Mara tá bem, tá bem, tá bem. Dá pra fazer, dá pra pedir um dinheiro emprestado pro Ederson. E a Maratona Monumental de Brasília pagava 9 mil por primeiro colocado, né? Era 9, 4, 2.500, 1.500 e 1.000. Então, acredito que, né, o pessoal acabou optando, né? Não chega nem a 10% da premiação do primeiro colocado na Maratona de Curitiba. Então, o pessoal realmente deve ter optado por correr a Maratona de Curitiba ao invés de correr, eu digo a Elite, né? Ao invés de correr a Maratona de Brasília, Monumental de Brasília. E aí, umas questões importantes na maratona, o resultado não foi, né? Não tiveram tempos fortes no resultado da maratona. A primeira colocada foi a Senara Almeida da Silva, com 3 horas 00:43. Claro que Brasília também é um lugar difícil de correr. A Raíssa Marcelino foi a segunda colocada com 3:5:37. Sandra Aragão, a terceira, com 3:14:05. A Elaine Nascimento Gama com 3:14:30. E a quinta colocada foi a Evaneide Alves Carneiro, que também num número alto, não largou na elite, com certeza, correu com 3 horas 17 minutos 00. Então foi uma prova que tiveram alguns problemas da hidratação. Eu vi um vídeo da Raíssa Marcelino no domingo mesmo, reclamando que ela perdeu alguns pontos de hidratação especial, porque não estava lá os drinks dela, não estava as garrafinhas no local que foi posicionado. Ela estava bem chateada com essa questão, disse que teve muita cãibra, ela faz um trabalho muito específico, porque ela sofre muito com cãibras, então ela tem, né, essa hidratação especial, algumas questões ali que ela vai tomando para postergar ao máximo essas cãibras e que não ter essas duas primeiras hidratações pesou muito, né, no resultado final dela da maratona. Já no masculino, né, nós tivemos o campeão foi o André Luiz Silva Antônio com 2:27:15. O André que acabou a suspensão dele, né, por EPO. Ele cumpriu suspensão de 3 anos, que era do dia 8/7/2022 ao dia 7/7/2025. Foi esse período que ele ficou afastado pelo doping. Ele foi pego aqui na Maratona de Porto Alegre, inclusive. Ele foi quinto colocado na ocasião. E acabou cumprindo, terminou já o prazo de suspensão dele, ele acabou vencendo já, acho que, não sei se ele tinha corrido alguma outra prova antes da Maratona Monumental de Brasília, mas correu 2:27:15 nessa prova. O segundo colocado foi o Renilson Vitorino da Silva, com 2:27:59. O André Nascimento da Silva foi o terceiro colocado com 2:29:38. Aí o quarto colocado, Paulo César Silva Oliveira, com 2:31:16, também com número alto. E o Eliezer Jesus Santos foi o quinto colocado com 2 horas 32:36. Então, assim, em comparação, realmente tivemos tempos bem elevados, né, na Maratona Monumental de Brasília. Não sei se tu chegou a acompanhar alguma coisa dessa prova, se chegou a ver alguma outra coisa além dessa questão da Raíssa na prova, mas me chamou bastante atenção, assim, a Raíssa ter perdido, né, os postos de hidratação. Não acompanhei muito Brasília, mas também deixou os parabéns aos atletas. E só recapitular, né? O Ederson, então, o recorde não consta no regulamento, se existia uma bonificação, mas o primeiro brasileiro ganhava R$ 15.000, então o Ederson acumulou aí R$ 125.000. Claro que esse valor é bruto, né? Ainda tem a dedução do imposto de renda, mas mesmo assim, muito legal, né? Ver as maratonas voltando, né? A premiarem valores expressivos. Uma vez era muito comum. O Paulinho pegou essa época aí de primeiro brasileiro, às vezes ganhava um carro, né? Saía com uma premiação muito bacana. A gente teve um período ali de vacas magras que realmente as maratonas estavam pagando bem pouco e agora está voltando, né, esses valores mais expressivos. Então, junto com o boom, né, da corrida de rua, que vem crescendo muito e isso traz benefícios, né, porque com certeza é uma organização de uma prova proporcional muitas vezes aos inscritos, aos patrocinadores, né? A premiação ela é proporcional e a gente vê que esse crescimento aí na rua, né? Porque na pista ainda continua muitas vezes da forma que era, mas na rua
as premiações aí, valorizando os atletas de alto rendimento, que é muito importante para a gente ter resultados expressivos e que os atletas também, né, sejam valorizados ao correr uma maratona que é tão difícil, que a preparação principalmente é difícil. Muitos desses atletas vão se preparar em altitude, vão, né, fazem um grande investimento na preparação, e aí a maratona, ela, né, os 5 primeiros ali, eles são valorizados, e é muito legal, ter este retorno. É óbvio, né, que muitas vezes não dá certo, a gente teve o exemplo, né, da Marcela, nossa amiga argentina que parou em Curitiba, ela estava em Paipa treinando, então e mostra, né, que o esporte não é fácil, né, tu faz a preparação, investe, tem grandes expectativas e a maratona acho que é uma prova que não tem uma certeza, né, às vezes na pista a gente tem um pouco mais de certeza se está bem preparado, né, de correr uma marca bacana, mas a maratona tem diversas surpresas, né, às vezes no quilômetro X se sente mal, dá dor de barriga, acontece uma cãibra, acontece uma lesão, e então por isso eu acho bacana ser bem reconhecido, bem valorizado os atletas aí que conseguem se superar e chegar entre os 5 primeiros. Por falar em premiação, em altas premiações aí com o resultado do Ederson também, que chegou a R$ 125.000 de premiação, né, com os bônus acumulados. Pelo menos são bônus reais, né? Tem provas por aí que dão bônus que não paga para ninguém, né? Tem uns bônus impossíveis, inviáveis que prometem, mas é impossível, porque ninguém vai bater aqueles tempos que eles colocam como meta. Mas, dito isso, até adiantando já para a galera que está nos ouvindo aí, na quarta-feira à noite, já adianto que terá uma live da Olímpicos. Não posso dar absolutamente nenhum spoiler, mas essa live de quarta-feira vai falar muito sobre premiação da Maratona de Porto Alegre, sobre outras questões aí envolvendo a Maratona de Porto Alegre. Então eu peço que todo mundo que nos escuta aqui, que na quarta-feira fique de olho nas redes sociais da Olímpicos, que vai estar sendo divulgado o horário que essa live vai entrar no ar, e prometo que será muito impactante, principalmente com relação à premiação. Então, acho que a galera tem que ficar de olho, os atletas de elite têm que ficar de olho, porque a premiação e algumas outras questões vão surpreender bastante quem estiver nos escutando e nos vendo na quarta-feira. Pô, bota a premiação nos 5 aí, cara. Ajuda os amigos. Tem que valorizar as distâncias menores também. Fazer um pedido público aqui. É que é maratona de Porto Alegre, né? Não é 5 quilômetros de Porto Alegre. Mas daí então não faz, né, as distâncias menores. Essas Participação, a galera vai para se divertir. Por falar em se divertir, com a sábado tem uma prova muito legal aqui em Porto Alegre de diversão, que é a Noite dos Museus, que é um evento tradicionalíssimo aqui em Porto Alegre, e que esse ano, pela primeira vez, o pessoal lá resolveu, da organização da Noite dos Museus, que bota muita gente na rua em Porto Alegre, resolveu fazer uma corrida junto com a Noite dos Museus. Então, sabadão vai ter uma corrida, e foi impressionante que foram colocadas à disposição 3.000 vagas, e essas vagas esgotaram assim. E ficou muita gente de fora da prova, então a prova é um grande sucesso, uma prova na distância de 4,8 quilômetros, e muita gente inscrita, realmente surpreendente essa primeira edição da Noite nos Museus, que vai largar ali em frente ao Mercado Público, no mesmo local que largou a maratona, a meia maratona do mercado. E realmente sim, vai ser um evento grandioso na cidade, que tomara que tenha vindo para ficar. A gente vai estar lá colaborando na organização desse evento, e tomara que tenha vindo para ficar, porque realmente foi um sucesso estrondoso nessa primeira, né, logo nessa primeira edição. Mas falando de provas curtas, e 4 e 8 quilômetros, nós tivemos também neste final de semana competições importantes na pista, né? Na qual o nosso amigo do outro lado da telinha, aqui, ó, competiu, né? Fez a sua estreia tão falada nos 5 quilômetros, 5.000 metros, né, na pista. E pode contar um pouquinho de como é que foi a experiência, vamos falar um pouquinho do Jazz, que a gente teve muitos amigos lá também competindo, né, nessa prova. E algumas coisas aconteceram, né, em algumas distâncias específicas, mas eu acredito que no contexto geral é um evento importantíssimo do calendário nacional, né, funciona de uma maneira
muitos atletas, né, treinam específico para o JASC, atletas de todos os lugares do país, porque é realmente uma competição fortíssima aqui no sul do Brasil, talvez seja a competição de pista mais forte do sul do Brasil, então acredito que o Curtis pode falar um pouquinho mais aí de como é que é essa experiência, de como é que é essa prova. O Curtis que já ganhou, acho que 4 ou 5 JASCs, então 7. 7. Então a gente, ele pode dizer um pouquinho melhor como é que foi essa competição e falar também como é que foi a estreia dos 5.000 dele e também o 1.500, né? Como é que foi o 1.500, já que ele correu as duas provas. O JASC, creio que depois do Troféu Brasil, talvez seja a prova com o maior nível técnico do Brasil. Acho que o Estadual Paulista é uma competição forte também, mas o JASC está ali, entre as mais fortes depois do troféu. Tem atletas do Brasil inteiro competindo, né? Então, é uma competição muito forte, principalmente para a época do ano, né? Novembro já tem muito atleta em transição, já descansando, e mesmo assim tem grandes resultados. Eu acabei correndo, né, os 5.000 e os 1.500. Eu era o atual tricampeão dos 800 e dos 1.500. Né, as últimas 3 edições eu tinha vencido e acabei esse ano abrindo mão do 800. Acho que tinha uma boa chance de vencer, mas né, fiz um plano diferente, fazendo já umas mudanças na minha carreira. E aí acabei focando nesses 5.000. Pouco tempo de treino, porque até o Troféu Brasil, começo de agosto, e até a milha, metade de agosto, ainda estava focado nas provas mais curtas, né, 800 e 1.500. E aí a gente teve aí praticamente 2 meses e meio, 3 meses, para treinar um pouquinho mais focado nos 5 quilômetros, 5.000 metros, né, aliás, que foi minha estreia e primeira vez, então, correndo 5.000 na pista, primeira vez correndo um 5.000 forte, do início ao fim. O meu objetivo pessoal era correr abaixo de 14,20. Era assim, não, se correr abaixo de 14,20, tô feliz. Acabei correndo 14,26, senti um pouquinho os últimos 2 quilômetros. É muito diferente, né, a sensação. Então, cara, tudo que a gente faz pela primeira vez é um pouco desconfortável, embora já corra 5 Vai ele. quilômetros já há algum tempo. Ó, Lele, pô, acaba correndo. Acabei. Embora corra 5 quilômetros na rua, né? Já corri diversos 5 quilômetros na rua, 6 quilômetros. Mas é diferente, né? Na rua, muitas vezes a gente corre para vencer, o que é bem diferente de correr contra o relógio, né? A rua, o tempo muitas vezes é secundário, a gente não se preocupa em subir no lugar mais alto do pódio, principalmente nas provas que tem premiação em dinheiro. E nessa prova de pista, a ideia era correr rápido do início ao fim. E é um momento, né, de mudança, adaptação. Desde que eu treino forte, eu treino para 800, e aí depois subi para 1.500, então eu tenho um pouco de dificuldade em distâncias maiores, porque eu venho lá do meu escolar, para quem não sabe, eu corria 100 metros e 200 metros, né, tentava, eu tinha um sonho de ser velocista, e aí a minha genética não permitiu, né, porque eu não sou um cara tão rápido, e aí hoje estava no 800 e 1.500 há muitos anos, e esse ano percebi que era o momento de dar um tempo no 800, subir de prova, e agora vou também focar. O 1.500 é a minha prova principal, mas também focar aí num 5.000 rápido, né? Tenho como objetivo para o ano que vem, já expondo esse objetivo para vocês, baixar dos 14 minutos, né? Meu objetivo para o ano que vem. Se vai dar certo ou não vai, não sei, mas vou treinar muito para isso. Eu acho que é uma possibilidade, né? Corri 14,26 agora, não estava um dia tão bom de correr, tanto que né, alguns atletas muito bons não correram marcas tão boas, outros pararam, mas eu acho que para uma estreia 14,26 é um tempo legal, muita coisa para ajustar, né? Principalmente essa questão da sensação durante a prova, aqui foi onde eu pequei um pouco mais, senti um pouco mais, então vamos treinar voltado para essa parte aqui da prova. Mas creio que pro ano que vem tem bastante coisa para melhorar. Mas é assim, uma sensação muito diferente, né? Para quem corre 800, por exemplo, 800 cara, 2 voltas, não dá tempo nem de pensar, né? Tu vai lá, corre, faz um plano, e o 5.000 não, né? O 5.000 eu lembro que um momento meio ruim, assim,
passei e o cara falou, faltam 7 voltas. E eu, meu Deus do céu, cara. 7 voltas aqui, tô sofrendo. E aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Mas foi um saldo positivo, né? 14,26, já me coloca na sexta colocação do ranking brasileiro, né? Mesmo não. Uma estreia, né? Então, vejo que tem bastante lastro e vamos ver se a gente consegue se transformar primeiro gaúcho aí, abaixar dos 14 minutos. E também baixando os 14 minutos a gente se torna muito competitivo a nível brasileiro, a nível sul-americano, né? Então, vamos aos pouquinhos aí tentando baixar essa marca que eu vejo que tem bastante margem, mas claro que é difícil, né? Como eu falei, foi minha estreia, uma sensação diferente e tem que adaptar o corpo também nesse sofrimento um pouquinho mais prolongado, porque eu, né, sou muito acostumado a 800 e 1500 são provas que doem bastante, mas é um sofrimento que passa rápido, né? Então, o 800 é menos de 2 minutos, o 1500 é menos de 4 minutos, é um tempo assim que mesmo às vezes tu fadigado, tu finaliza e os 5.000 já não, né? É uma questão que a parte mental também entra, né? Porque às vezes existe aquela briga ali do corpo, né? A mente querer parar, tá desconfortável, ter aquela briga entre continuar, ficar naquele ritmo, conseguir crescer no final. Mas enfim, foi uma estreia acho que bacana. Algumas é engraçado, né? Porque de fora tem muita gente que fala, né? Muita gente esperava que eu corresse muito melhor. Muita gente achou legal, né? Pela estreia. E tem que saber, né? Eu sou um cara que não levo a sério muitas vezes, né, as críticas que tem, eu acho que nem é crítica, às vezes é a expectativa que as pessoas criam, né? De, foi bom, não foi bom, o curto seguiu 1.500 muito bom, perto do 1.500 dele foi horrível, foi muito ruim, perto do 3.000 dele foi ruim, e tá tudo certo, né? Faz parte, quem tá correndo, quem tá, igual a gente que é profissional, tá exposto, tá suscetível a receber crítica, a receber elogio, acho que não tem que levar pro coração, tem que levar na paz. Eu acho que se a pessoa achou ruim, o ano que vem aí vou suprir aí as expectativas das pessoas e vai dar tudo certo. Tem que ter paciência, né? Acho que o esporte, assim falo pra essa molecada nova, até ali no Jazz que tem, né? Bastante gente nova que tá começando, que admira, que vem conversar. E eu sempre falo, né? A paciência é o principal no esporte, né? Pô, às vezes a marca não foi a que tu esperava, mas tem que insistir, tem que ir lá, voltar, treinar, 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 competir, deu errado, volta, treina, 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 compete. Porque não é um dia que define. Às vezes, cara, às vezes era um dia ruim, né? As condições não estavam melhores, às vezes tu acordou num dia não tão bom, né? Às vezes o teu planejamento de treino não foi o perfeito, tem que rever. E ao mesmo tempo que às vezes é um dia perfeito, cara. Às vezes tu acorda, dá tudo certo, né? Vai lá. E eu acho que é muito importante sempre comemorar, né? Comemorar. Eu, assim, domingo, tipo, saiu um peso, acabou as provas de pista, o que é desgastante, né? Você sempre tá numa. Às vezes, a gente é contratado, às vezes, para um objetivo e tem que saber lidar com aquilo ali. As pessoas esperam, né? Aquele resultado e nem sempre acontece, mas quando acontece, a gente tem que comemorar, tem que também não ter tanta cobrança, assim, né? Esperava correr um pouquinho mais rápido 5.000? Esperava, mas, cara, foi ótimo, sabe? Tem que estar feliz. Tô com saúde, mais um ano que eu não me machuco, que eu tô iniciando o próximo ano já pensando já no próximo ano, com expectativa boa. Acho que o importante é isso. Às vezes as pessoas perguntam para mim, o que o segredo, né? E eu acho que além da paciência é a continuidade, cara, porque uma coisa que eu não gosto muito, eu acho que tu usa até essa palavra, não tô dizendo que tá errado, mas uma coisa que eu não gosto, assim, é essa coisa de usar ciclo, sabe? Porque eu acho que não é um ciclo, que é a continuidade, cara, de anos, 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 anos. Eu sei que a maratona a gente usa muito, né? Ciclo da maratona, mas eu sou uma pessoa que, cara, meu objetivo no que vem é o Troféu Brasil. Eu não gosto de contar semanas, tipo, faltam tantas semanas, faltam tantos dias. Acho que isso traz uma ansiedade muito grande. Eu acho que tem que treinar. Tem que treinar, treinando, treinando, treinando. Surge a competição, vai lá, compete. Treina, 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 treina. Porque tem que trabalhar também essa questão da ansiedade, né? A gente, cara, conta os dias, conta as semanas, tipo, putz, falta mais. E isso vai desgastando um pouco.
Eu acho que o treino é pra vida, cara. Acabou uma competição, tu já tá pensando na próxima. E se tu, assim, treinou do teu limite só pra uma competição, cara, te desgasta muito, assim. E aí tu acaba aquela competição, tu, putz, vou ter que treinar tudo de novo pra próxima. É um pouco desgastante. Eu tenho alguns, assim, macetes que eu uso, porque eu no começo da minha carreira era muito ansioso, assim. Pô, aqui no Rio Grande do Sul, o Paulinho sabe, a gente tem pouquíssimas competições. A molecada nova tem, às vezes, uma oportunidade de correr bem no ano, que é o estadual. E aí a gente fica muito ansioso mesmo, né? Pá, é lá em junho, então tem que estar bem em junho e treina, treina, treina. Mas eu vejo que o segredo é a sequência, a continuidade de construir, né? Porque o resultado ele vai sendo construído, não é num ciclo assim de 6 meses que tu constrói o resultado. Cara, é uma vida às vezes. Né? Tipo o Vilela, cara, ele construiu essa maratona dele para 2h15 em Curitiba. Ele correu um 5.000 super forte, correu um 10.000 super forte em 2019. Então isso vai sendo construído aos pouquinhos, né? Então também o amador que nos escuta assim tem que ter esse cuidado de não achar que um ciclo, um ano vai definir, sabe? Cara, é difícil, tem que ter paciência. Às vezes, né, acontece uma lesão que prejudica a preparação, mas assim, são anos, 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 anos. Até se a gente for ver, cara, eu tava olhando aqui a idade dos 5 primeiros da Maratona de Curitiba. Cara, o Wendel é o mais novo, categoria 30 a 34. O resto é 35 a 39 e 40 a 44. Então tu vê, né, o que esses caras já devem ter feito pra, né, conseguir um resultado expressivo. Mas enfim, é isso. O 1.500 depois eu venci, né, também deu tudo certo no JASC ali, então dever cumprido esse ano. Tem mais umas corridinhas de rua aí pra gente garantir um Natal feliz, né, financeiramente feliz. Mas tá tudo certo e até falei demais aqui, mas para quem gosta, eu vou mostrar porque um amigo meu elogiou que a medalha era muito bonita. Então está aqui a medalha para quem quiser ver, quem estiver Esse assistindo amigo o não foi eu. não foi porque o Paulinho não é fã de medalhas, mas a medalhinha é legal, está aqui. Não, eu não sou fã de medalha de participação, eu sou fã de medalha de conquista, é diferente. Então fica aqui a medalha do JASC, bem, bem bacana mesmo. E aí, já de olho nos próximos desafios. E é isso. Eu achei legal também mandar já os parabéns pra galera. A nossa amiga Paulista acho que ganhou 1.500 também, né? Que treina com o Florenal também, Ah, né? ganhou. Ganhou. A Muito Ana, né? legal Ana a Carolina. prova dela. E eu vi a chegadinha dela ali, legal pra caramba. A Jo, a Karen também, né? Que treina com o Florenal aí também, medalharam, né, nas competições. A Jo acho que ganhou o 10 mil. Não, a Jo Não, foi ela segunda foi no 10 mil. terceira no Terceira no 5. 10, no 5. É. E então a Karen e a Jo aí fizeram A o cara é pódio, o segunda no Maicon 10. segundo no 10. E o E Michael o venceu o Maicon 10. aí venceu o 10 e o nosso outro amigo o Emerson também, né? Foi acho que terceiro no 5 mil e segundo no 10 mil. Então, também, né? Um outro atleta gaúcho aí que tá lá no JASC representando o nosso estado e representando a nossa galera. Um cara gente boa demais, o Emerson. A gente torce bastante por ele também. E conseguiu mais essa conquista. Então, bem legal, assim, ver que tem tanto amigo, tanto atleta, tanta gente bacana aí que tá conseguindo, né, pode nessa competição que é tão importante. Vou dizer que senti falta de um cara nessa prova, nesse JASC, que é um cara que a gente cansou de ver no JASC, agora a gente não vê mais, mas é um cara que daí no sábado de noite abri, ele tava fazendo um churrasquinho, postou uma foto fazendo um churrasquinho na beira do fogo ali, descansando e curtindo, com o Anderson, né? O Anderson não tava presente no Jazz pela primeira vez em muito tempo. Então, eu olhei a foto e falei, pô, tá todo mundo lá competindo, ele não tá, cara. Mas legal pra caramba, assim, ter visto essa galera, esses amigos aí competindo nessa prova, que é uma prova tão importante, nem o Curtis falou, talvez depois do Troféu Brasil, seja a prova mais importante, né? A questão de nível técnico mais importante do Brasil aí. Então, parabenizar todo mundo que competiu, que participou, pelas marcas, pelos resultados. Eu quero saber se a pista era boa, que eu ouvi vários comentários sobre a pista, eu queria saber se a pista lá era boa. Antes da pista, só deixar um parênteses aqui, né? Eu fui segundo nos 5.000 metros e o campeão, pô, correu demais. O Wallace Evangelista correu 13:59. Ele que não tinha ainda abaixo de 14 minutos, conseguiu quebrar essa barreira. Então,
né, tornar aí público a grande marca que o Wallace fez. Eu acho que é um cara que tende a correr muito bem a São Silvestre. Claro, a São Silvestre tem seus desafios, né, principalmente ali o começo, que é a descer, então muitos atletas se emocionam ali na descida e acabam pagando preço depois, né? Porque se desce uma hora sobe, né? Mas eu acho que o Wallace é um cara aí pra gente dar uma olhada na São Silvestre, um nome de destaque para a maratona de São Silvestre, para a maratona de 15 quilômetros da São Silvestre, que os atletas de Curitiba até, né, o Ederson falou que vai estar lá, o Justino falou que vai estar lá, creio que o Wendel deve estar lá, então a nata da nata dos atletas brasileiros, aí, dos fundistas e maratonistas vão estar presentes na São Silvestre. E, cara, a pista de Chapecó, ela não estava finalizada. Ela foi, como o nosso Brasilzão, as coisas elas ficam para a última hora sempre. A pista ela não estava ainda finalizada, falta uma camada em cima do piso. Então ela foi meio que, olha, falta pouco tempo, vamos lá, entregar assim como tá. E aí eles pintaram, né, a pista, mas ela não está ainda finalizada. Ela, claro, é uma pista sintética, né, é uma pista boa, mas ela tinha umas ondulações, assim, porque ela não estava ainda finalizada, ela tinha umas ondinhas, o que eu não senti, para mim não me prejudicou, não senti nada de diferente, mas creio que com essa camada ainda que falta em cima, que é uma camada que deve ficar a pista bem plana e talvez a pista fique ainda mais veloz, ela com certeza vai ter uma melhora, mas ela não estava finalizada e então falta ainda. Acredito que agora, depois do JASC, eles devem voltar às obras e finalizar, e parece que vai ter uma inauguração em março do ano que vem, em Chapecó, né? Então, mais uma pista sintética aqui no sul do Brasil, né? Chapecó, Santa Catarina, é muito bacana aí, que é uma pista que eu creio que seja aberta ao público, então também quem quiser, seguindo, né, algumas normas, né, que tem uma pista de atletismo, todos são bem-vindos ali em Chapecó para estarem participando, mas a pista no contexto geral, né, o JASC que às vezes ainda, né, em pleno anos 2020, ainda é às vezes na terra, né, o JASC, né, hoje tendo diversas pistas sintéticas ali em Santa Catarina, às vezes o JASC é feito na terra, o que dificulta, né, os resultados, que dificulta grandes marcas. A gente teve vários e vários recordes agora em Chapecó, mas eu acho que quando é feito na brita, né, na terra, acaba tirando um pouquinho do glamour do evento, para não só para provas de pista, mas provas de campo, né, salto em altura, algumas provas ali, salto em distância, salto triplo, acaba prejudicando. Então, esperamos que os próximos. Para mim, todas as competições tinha que ser na sintética, né? Competições importantes, assim, um padrão. Mas a pista ainda tá quase finalizada e para nós aqui, pelo menos, de Passo Fundo, né, fica pertinho, vai ser uma pista bacana aí de poder estar lá competindo sempre que tiver algumas competições. Uma pergunta importante de quem não estava lá e não viu e não sabe informações sobre, não sei se tu tem essa informação também, mas uma delas, sim, são duas dúvidas. A cronometragem era manual ou era eletrônica? Eletrônica, né? É sempre E, eletrônica. e, a, e, o, e a pista sem essa última camada vale o resultado? Vale a homologação das marcas? Vale. Vale, porque até na Brita vale, né? A homologação. Então não. Só, né, no 10 mil, né? A gente teve. Aí não vai valer, né? O 10 mil masculino Eu tinha correu. esquecido. O 10 mil masculino correu 24 voltas, né? O certo são 25 voltas. A arbitragem, ela se perdeu na contagem das voltas. Provavelmente os atletas sabiam, mas assim, cara, quando bate o sino que falta uma volta, os caras 3 por mil não vão falar pra arbitragem, ô, tá errado. Cara, os caras querem ganhar, eles nem estão pensando em nada. Então, infelizmente, o 10 mil, as marcas não serão validadas porque eles correram uma volta a menos. E aí fica, né? Cara, é meio triste, né? Numa competição de altíssimo nível, os árbitros se perderem e contarem, né? Uma volta a menos. Isso aconteceu, para ter uma ideia, no Sul-Americano esse ano
no Sul-Americano adulto, lá em Mar del Plata, só que eles correram daí alguns atletas uma volta a mais, o que é pior ainda, né? Só que daí uma volta a mais, eles corrigiram o resultado, eles tiraram essa volta Uhum. e aí eles deram uma arredondada. Mas como uma volta a menos, não tem como, né? Assim, vamos botar um minuto e 12, não tem como, né, tu chutar o quanto que o cara correria. Então é meio triste porque às vezes o atleta poderia usar essa marca para o índice do Troféu Brasil, para o índice de alguma competição, e aí é um 10 mil na pista que judia, que acaba não validando. Então são curiosidades aí que ainda acontecem. E isso é uma coisa que acontece com frequência, né, que a gente falou que aconteceu no sul-americano, é uma coisa que tu já ouve falar várias vezes, tipo assim, ó, várias e várias vezes, várias histórias de provas que tiveram 24 voltas de 10 mil, assim, então não é uma coisa tão incomum de acontecer esse equívoco, né, da arbitragem. E, cara, sinceramente, né, eu acho que poderia botar só um cara lá para contar as voltas, tipo assim, do primeiro que passa, pelo amor de Deus. Cada vez que o cara passar, tu passa o número 7 tá na frente. Cada vez que ele passar, tu risca um pauzinho no papel. Tipo, sabe? Não, eu não consigo entender, assim, tipo assim, é uma falha desse tamanho. Mas são coisas que acontecem com uma frequência bem interessante até, assim, nas provas de pista, né? Então, às vezes a galera reclama, né, que erra um percurso, no percurso da rua e tal, mas na pista também se erram, que é muito mais difícil do que na rua, né? Tu errar um percurso numa prova de pista. Exato. Nós estamos aqui nos encaminhando para o final e eu até mandei para o Paulinho, ele fez uma cara de espantado. Mas a gente tem um atleta aí que a gente é fã, se aposentando, todos os canais de atletismo estão postando. É um cara que. E eu tava pensando hoje, enquanto eu rodava, como existem atletas que às vezes, sem a gente nem ouvir, eles são carismáticos, né, cara? Aham, Tipo, esse, aham. assim, existem atletas que a gente, cara, vou torcer pra esse cara. Tipo, sei lá, Irma Coburn, o Evan Jagger. Existem atletas que a gente olha assim, cara, esse cara deve ser gente finíssima e vou torcer pra ele. E esse era um caso, né, que a gente torcia muito. O Evan Jagger, um americano, ele que foi medalhista de prata nos 3 mil com obstáculo no Rio, 2016, e medalhista de bronze no Mundial de Londres em 2017, anunciou que está se aposentando. Eu até achei que foi bem, né, longeva a carreira dele, porque ele fez esses resultados em 2016, e ele está com 36 anos, ele, né, insistiu, mas a gente sabia que agora, nos últimos anos, ele sofria muito com lesão e não estava conseguindo correr, né, da mesma forma que ele corria. No 3 mil com obstáculo, assim como outras distâncias, existe sempre um tempo assim que fala, pô, se o cara quebrar essa marca, ele se coloca num patamar que poucos tiveram. E o obstáculo masculino é abaixo de 8 minutos. Cara, o cara que correu abaixo de 8 minutos no 3 mil com obstáculo masculino é assim, elite da elite da elite. O Ivan Jagger, infelizmente, ele correu 8:00:45. E eu lembro que eu vi uma entrevista dele depois, ele, tipo, muito triste, assim, ele, cara, não quebrei a barreira dos 8, eu vou tentar. E, enfim, ele não conseguiu. Mas mesmo assim, é uma marca muito expressiva, é recorde americano, né? Que a gente sabe que, pô, o cara tem um recorde americano nas provas de meio fundo e fundo, é algo muito forte, recorde de área do continente também. E Evan Jagger, então, se aposentando, o cara que tem, pô, muitas marcas expressivas, do 1500 até o 5, cara, é muito bom, sabe? As marcas dele, o 1500 aí é 3:32, então o 3000 com obstáculo é 8:00, né, o que é recorde de área. O 5000 dele também é 13:02, que é bem forte. Milha 3:53. E aí as distâncias maiores, sei lá, 10 mil já não é, 10 quilômetros na rua já não é tão forte, mas mesmo assim, grandes marcas, e ele está então anunciando a aposentadoria, a gente tem que dar um destaque para ele. Ivan Jagger. Cabeludo, né? Era cabeludo. É cabeludo. O Evan Jagger, pra quem não sabe, ele é filho do Mick Jagger, inclusive. Não, mentira, não é não. O cara veio com uma informação completamente torcida. O cara largou. E da Ele era Luciana cabeludo. Gimenez, não é? Exato. Eu ia falar, mas não falei.
Eu tava aguardando o Mick Jagger aqui, mas eu não acabei não falando. Mas o Ivan Jagger era um cara que a gente torcia muito, é um cara que eu gostava muito de ver, é isso que o Curtis falou. São atletas diferentes, sei lá, faixinha na cabeça, um cara diferente ali correndo entre os africanos, um cara que corria muito, que nem o Curtis falou, 800 não é para muita gente conseguir uma marca dessas. 13,2 no 5 mil também é uma marca expressiva pra caramba. E são duas barreiras aí, pensando que ele não quebrou, né? Que é a dos 8 nos 3 mil e do 13 nos 5 mil, né? Então ele bateu na trave 2 vezes. Mas um cara extremamente carismático, a gente torceu muito por ele durante a carreira dele, então vale aí essa menção honrosa para o filho do Mick Jagger. Com a Luciana Gimenez. Com a Luciana Gimenez. E ele não é brasileiro por detalhe, na verdade. E Mas parece que ele só não baixou dos 8 e dos 302 porque o Mick Jagger tava lá na arquibancada vendo. Criou uma lenda urbana agora. E pega só esse corte aqui, acabou, deu, caiu esse corte aqui, já era. Mas aí falando, aí só para finalizar, a gente tem aí 4 minutos para finalizar o episódio. Eu queria deixar, entre aspas, eu não sei se vai ser uma crítica, se vai ser uma observação ou se vai ser como vai terminar o meu raciocínio, ou só uma reflexão para a galera que corre aí, que nos escuta, que é amadora, que corre um pouco mais devagar que as outras pessoas. Assim, eu corri uma prova no sábado, à noite, aqui em Porto Alegre, e já tinha rolado há algum tempo atrás uma guriazinha, uma guria que corre aqui de Porto Alegre, uma guria que corre é atleta da Sojipa e tal, e ela faz uns posts, ela posta alguma coisa nas redes sociais e tal, e ela tava lá correndo a prova, até troquei uma ideia com ela sobre isso depois da prova. Porque ela postou um Reels dizendo, tipo, acho que era na corrida do Grêmio, se não me falha a memória, ela postou um Reels dizendo assim, vim para uma corrida de rua, porém não sabia que era uma corrida com obstáculos. E tipo assim, cara, ela postou isso aí porque tinha muita gente, né? Eram 2 voltas o percurso dela, e tinha muita gente na rua e ela tinha que ficar desviando daquelas pessoas. E o que me chamou mais atenção nessa postagem dela, com a qual eu concordo completamente, que tipo assim, cara, as pessoas precisam, a gente já falou, já passamos por isso de ter que passar pessoas que estão correndo mais devagar, em provas que dão 2 voltas, em provas que tem 2 distâncias, que largam em horários diferentes. E aí ela foi extremamente criticada nos comentários, ela foi meio que... a galera xingou muito ela nos comentários, os corredores amadores e tal, tipo, falando que ela não estava contribuindo em nada com o esporte, que se ela quer correr sozinha, que ela corra na pista, tipo, coisas que, não faz nenhum sentido, assim, do ponto de vista de alguém que tá buscando desempenho numa prova, sabe? Então, eu fui lá, eu fiz um comentário ainda defendendo ela, chamando as pessoas graciosamente de burras, né? As pessoas que estavam ali xingando ela. E aí, nesse final de semana, nesse sábado, ela estava lá na prova, eu corri a prova também. E realmente, no feminino, foi muito engraçado, porque quando largou a prova feminina, que a gente entrou na primeira curva, assim, à esquerda, alguém gritou, eu não sei quem foi que gritou, eu não sei se estava correndo ou se estava na plateia, gritou assim: porra, essa prova feminina tá com nível estadual. Tipo assim, que tava ali, tava a Kathleen, tava a Bender, tava a Luísa, tinham muitas gurias que realmente correm no estadual, geralmente, aí brigam pelas primeiras posições no estadual. Então o nível tava realmente entre faltando aí a Jo, faltando a Karen, faltando algumas gurias ali, tava realmente tava bem forte a prova feminina. E a gente correu, né, os primeiros 2,5, e a gente retornou. E aí eu coloco totalmente na culpa nas pessoas e não na organização da prova, porque a gente fez o 2,5 e retornava pelo mesmo percurso que a gente foi. Tinha muita gente na prova, tinha muita gente na prova. Eu não sei quantos, eles não divulgam, essa empresa não divulga a quantidade de inscritos, mas tinha muita gente na prova. A largada demorou quase 10 minutos para acabar, então assim, era uma prova realmente gigantesca. E quando a gente começou a voltar, tava tudo com um conezinho no meio da pista, toda a pista delimitada, tipo, ó, esquerda vai, esquerda volta, né? Para quem vai, para quem volta. E quando eu comecei a voltar, eu tava em segundo na prova, quando eu comecei a voltar, então assim, eu fui o segundo colocado. Então, tipo, eu já devo ter pego muito menos engarrafamento do que o resto das pessoas. Tinha muita gente, mas muita gente que tava invadindo a pista da volta. E aí,
O motoqueiro tava lá com o primeiro, eu tava um pouco mais atrás, e aí, tipo assim, ficava muito difícil de correr, porque a gente tava numa parte ali da Beira-Rio que não tem nem calçada, ela não tem nem como, tipo, é só um barranco, tu não tem como subir, por exemplo, pra subir na ciclovia, pra sair, pra tentar fugir daquela galera, tu não tem pra onde fugir, tu fica preso dentro da via. E, cara, foi horrível, porque tinha muita gente de fone, correndo, olhando pro nada, viajando. E aí, uma coisa que aconteceu, duas coisas que eu queria ressaltar, é que, assim, tinham muitas pessoas correndo que gritavam: galera, vamos ficar à esquerda, galera, vamos ficar à esquerda, eles estão voltando, vamos ficar à esquerda. Ao mesmo tempo de que, assim, eu quase dei de frente, tipo assim, ó, de frente com umas 3, 4 pessoas. E quando eu tava chegando perto, eu tava sofrendo muito, que foi horrível, mas isso não vem ao caso. Eu tinha que gritar com as pessoas que para não bater com elas, e muitas vezes elas de fone. E, cara, eu fui xingado mais de 10 vezes pelas pessoas que estavam trancando a volta. Tipo assim, ah, que babaca, quer bater nos outros. Ah, otário, tá correndo no sentido contrário. Ah, não sei o quê. Cara, eu fiquei, tipo assim, eu fiquei em choque por ser xingado pelas pessoas que estão praticando o mesmo esporte, na mesma corrida, e eles estão errados, e eles começaram a me xingar. Então eu acredito que para as gurias foi ainda pior, porque elas, né, performam, né, correm um pouco mais devagar. Então mais gente deve ter chegado, né, e fechado o percurso que elas estavam correndo. Então, assim, pô, fica uma dica aqui pra galera, um recado, sem briga, sem grito, sem nada, mas assim, vamos prestar atenção, sabe? Vamos prestar atenção nos outros. Para de pensar só no teu umbigo, para de pensar só na tua corrida. Quando tu tá num evento, tem gente que tá buscando performance, tem gente que tá buscando pódio, tem gente que tá buscando correr mais rápido, e não tá ali só pela diversão. Todo mundo que tá ali ama corrida de formas diferentes. Então, assim, só se ligar assim e prestar atenção nos amiguinhos que estão correndo do outro lado ou que estão tentando ultrapassar vocês. Ficar ligado no que vocês estão fazendo ali e não xinguem essas pessoas, porque foi horrível. Eu passei por um. Tipo assim, parecia que eu estava fazendo uma coisa errada com tanta gente me xingando. Porque, claro, eu quase esbarrei em algumas pessoas. Tu imagina, tu tá correndo ali a 13,20 por quilômetro e tem uma pessoa na direção oposta correndo a 7, tu não. Se vocês se colidirem, vai ser horrível. Então, assim, só para ficar uma alerta para a galera e prestar mais atenção, assim, se tava com cone, se tava tudo dividido, se tava tudo separado, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção e assim me despeço deste podcast. Pra galera simplesmente fazer o mínimo, respeitar a sinalização da Eu prova. que venho lá atrás, eu passo. Este é o desabafo. E é isso. Mandar um abraço pra tua mãe, né? Tudo certo. Tá gritando aqui do lado? Exatamente, exatamente. Mas é isso, né? Cara, corrida de rua hoje, né, se transformou algumas oportunidades nisso. Eu agora corri, né, uma prova recentemente em Campinas que também, cara, mas ela eram pessoas no mesmo sentido. Só que a via da esquerda era para pro 10 e a via da direita era pro 21. Mas estava dividido com cones. E aí algumas raras pessoas, né, do 21 elas pulavam pro 10. E aí as pessoas que estavam no 21 xingavam, então não precisava nós xingar. As pessoas que estavam respeitando direitinho falavam assim: ô, sai daí, é o pessoal do 10 tá passando. Dessas pessoas que normalmente estavam de fone de ouvido, elas, voltavam. Claro, tinha um motoqueiro buzinando e tal. Mas também pessoas que não respeitavam ali a sinalização, né? São diferentes, né? Todo mundo tá correndo ali certinho e elas não podem, né? Correr com o grupo. Mas isso acontece, né? E a gente espera que cada vez menos esses casos se repitam. Mas é isso. Também me despedindo e terça que vem retornamos mais uma vez. Vamos ver se não tiver ainda sido votado, ou se tiver sido já votado, a gente traz aqui os candidatos a melhores atletas pela World Athletics. Já está na fase final ali de duas duplas concorrendo, uma dupla, né, concorrendo em cada modalidade. Então, semana que vem a gente traz os nomes e se não tiver sido ainda votado, eu e o Paulinho dizemos quem a gente acha que merece vencer. O Caio Bonfim não está entre os dois, mas ele merecia vencer. Então já fica o nosso voto aqui, sem clubismo, né? Mas de atletas da rua ali, infelizmente. É que era voto popular. Cara, mesmo sendo voto popular, e mesmo o Brasil ali, o Cazé, tudo fazendo um baita de uma campanha, o Caio não ficou entre os dois mais votados. Então, falhamos, né, nesta missão aí que o brasileiro sempre vai tão bem.
Eu votei e mandei no grupos, nos grupos aqui, mandei para todo mundo votar, e votei também, então, mas infelizmente não conseguimos dessa vez. Mas é isso. Então tá, me despeço. Grande abraço a todos. Até semana que vem. Até semana que vem, forte abraço.